Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 6, capítulo 20, perdão, e o versículo 6. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Amado Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, nós agradecemos ao Senhor por esse momento de louvor, de adoração. Agradecemos ao Senhor por nos dar a oportunidade de nos reunirmos, de congregar e juntos louvar e adorar o Teu nome. Pois, como bem disse a Tua palavra, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si e seus filhotes, e nós encontramos Deus altar. O Senhor tem nos dado a oportunidade de congregar, de louvar, de adorar, de exaltar o Teu nome, de estar, ó Deus amado, num tempo de comunhão com os irmãos. E agora estamos diante da Tua santa palavra. Fala conosco, abra nosso entendimento, ilumina nossa mente, para compreendermos a palavra do Senhor, dentro deste assunto que temos abordado nesses últimos dias, a respeito da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra nosso entendimento e ajuda-nos a compreender a palavra do Senhor, e que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado hoje e sempre. E todos dizem amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, nós temos abordado, estamos falando nestas últimas semanas a respeito da volta do Senhor Jesus. Interessante que esta semana, a semana que findou ontem, eu estava conversando com um irmão de uma outra denominação, de uma outra igreja, evidentemente, e nós estávamos conversando quando ele, assim, muda o assunto e me pergunta: pastor, o senhor acredita que estamos perto do arrebatamento da igreja? Eu disse sim, eu acredito que estamos perto. Por quê? Porque os sinais da volta do Senhor Jesus estão aí, e o arrebatamento, ele é iminente, ou seja, ele será no momento que ninguém estiver esperando. Então eu creio que a igreja está muito próximo de experimentar o arrebatamento. Então, nós temos pregado uma série de mensagens a respeito da volta de Jesus. Com qual propósito? Primeiro, para dizer aos irmãos que a palavra de Deus vai cumprir. A palavra de Deus não cai por terra, ela vai cumprir, e o que está escrito na palavra vai cumprir. Nós vimos que tudo que foi falado a respeito de Jesus Cristo cumpriu. A sua primeira vinda foi falado pelos anjos, falado pelos profetas e cumpriu. A sua segunda vinda foi falado pelos anjos, falado pelos profetas e vai cumprir, porque Deus é fiel. A palavra do Senhor não cai por terra. Então o propósito é chamar a nossa atenção para que nós possamos, como igreja do Senhor, estarmos apercebidos, estarmos atentos, porque quando Jesus voltar, muitos serão pegos de surpresa, e ninguém poderá dizer que não foi avisado, ninguém poderá dizer que não sabia, pois a palavra de Deus tem nos alertado, tem nos falado. Então, o propósito é que nós nos despertemos
porque muitos estão dormindo. Tem muito crente dormindo. O sono espiritual, o sono, estão na sonolência do conformismo, do comodismo, do materialismo. Estão tão preocupados com as coisas desta vida que não pensam a respeito das últimas coisas. Tem muito crente que até mesmo já perdeu a sua fé com relação à volta do Senhor. E isto é grave. Então a palavra do Senhor, ela nos alerta. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 5, verso 14, Efésios, perdão, ele disse: desperta, tu que dormes. Desperta. Essa palavra é para nos despertar. E eu tenho dito, não é tempo mais de brincar de igreja, brincar de crente. O cerco está se fechando. Os sinais, praticamente quase todos já se cumpriram. As profecias já se cumpriram. Os sinais estão aí. Então o propósito é alertar, estarmos atentos, manter as lamparinas acesas e azeite nas vasilhas. O propósito destas mensagens sobre a volta de Jesus é para que cada crente tenha a sua lamparina acesa, tenha azeite na vasilha, em que você esteja preparado, quer você esteja no trabalho, quer você esteja no lazer, quer você esteja em casa, quer esteja viajando aonde você estiver, quando a última trombeta tocar, você está pronto para subir com o Senhor. Esse é o propósito. Estamos falando disso porque cremos nisso. Está na palavra. Então este é o propósito. Muitas vezes estamos preocupados tanto com as coisas desta vida. As pessoas estão tão envolvidas com as coisas desta vida. Muitas vezes já não oram mais, já não leem mais a palavra, já não congregam mais. Já não congregam, porque acham que não precisam congregar. Enquanto a Bíblia diz assim: não abandoneis as vossas congregações. É no congregar, nesse tempo de coinonia, de comunhão, que somos fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Então este é o propósito. Trazer estas mensagens para alertar a igreja, porque para estar presente naquele dia, ouça-me, para estar presente naquele dia, precisa estar com as vestes nupciais. Para estar presente naquele dia, para estar lá, nas bodas do Cordeiro. Para estar lá nas bodas do Cordeiro, é preciso estar com as vestes nupciais. Porque se não tiver com as vestes nupciais, não estará lá. Os irmãos aí entendendo? Então, esta mensagem, esta série de mensagens é para nos alertar, para mostrar o que está por vir. Deus não brinca, Deus não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira. Ser crente não é passatempo. A igreja precisa estar ligada, precisa estar com os seus olhos abertos, em estado permanente de vigilância, estado permanente, vigiar 24 horas por dia. Pois o Senhor Jesus diz: o que eu digo a todos, eu digo a vós: vigiai. Precisamos vigiar. Os sinais estão aí. E depois de todas estas semanas temos falado sobre a realidade da volta do Senhor Jesus, falado do arrebatamento da igreja, como será o arrebatamento, como vai se dar o arrebatamento, quem estará no arrebatamento, quem não estará. Muitos crentes não vão estar no arrebatamento. Depois de falarmos o que vai acontecer depois do arrebatamento, o que vai estar acontecendo
acontecendo no céu e também na terra. Depois de abordarmos sobre a grande tribulação, 7 anos de sofrimento, tal qual a terra nunca havia visto antes. Depois de abordarmos todos estes assuntos, chegamos agora ao milênio. Ao milênio. A era milenar. A era milenar. Aleluia. Estamos aguardando isto. Estamos aguardando. A era milenar. E nesta era milenar, os propósitos de Deus serão totalmente realizados na terra. E para entendermos este assunto, evidentemente que vai exigir de nós, durante as ministrações, durante esta e outra ministração sobre o tema, ele irá exigir de nós uma atenção considerável. Não permita que as coisas tirem a sua atenção. Este assunto é relevante, como todos sabem, mas este assunto, porque o milênio vai ser o que vai separar o fim de todas as eras e o início de um novo tempo, de uma nova era. Então, que você esteja ligado, não permita que a sua atenção seja desviada. E vamos, com a ajuda de Deus, nos esforçarmos para construir, com a ajuda de Deus, com base nas Sagradas Escrituras, os fatos e os aspectos essenciais deste reino teocrático. Ouça 3 coisas. Primeiro, o que vamos abordar aqui são fatos. Fatos. O que nós vamos abordar são fatos que está determinado nas Escrituras. O milênio é um fato. E o que vai acontecer no milênio são os aspectos, ou seja, aquilo que será visível, palpável a todos que dele participarem. O milênio será um reino teocrático. O que é isto? O Senhor Jesus estará no controle absoluto. O reino teocrático, controle absoluto de Deus. E a Bíblia Sagrada é o nosso único guia. Não importa o que os outros digam, não importa o que está escrito aqui ou ali, o que importa para nós é o que está escrito na palavra de Deus. E tudo que vamos abordar está escrito na palavra de Deus. Ela é a autoridade máxima. É nela que nos firmamos. Ela é a autoridade. A Bíblia Sagrada. O caráter e a natureza do reino milenar está revelado na Bíblia. Veremos também que dentro do milênio, esse período de 1000 anos, Israel terá uma posição de destaque. Israel terá uma posição de destaque, porque com o arrebatamento da igreja, termina-se a era gentil. Com o arrebatamento da igreja, encerra a era, o tempo dos gentios. E aí então começa o tempo em que Deus vai tratar com Israel. Vocês estão entendendo? Nós ainda estamos vivendo no tempo, na dispensação dos gentios. O que é gentio? É todo aquele que não é judeu. Todos que não são judeus são considerados gentios. Então, quando Israel rejeitou o Senhor Jesus, nós vimos isso em João 12, veio para o que era seus, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quando Israel
rejeita o Senhor Jesus como seu Messias, o Eterno então abre ali um portal que chama-se a dispensação do Espírito, a plenitude dos gentios. Nesse período então, a graça do Senhor Jesus é levada a todos os 4 cantos da terra. É o período, é a dispensação dos gentios. Entenderam? Mas quando a igreja for arrebatada, essa dispensação vai encerrar, esta porta vai fechar, e aí Deus tratará com Israel. E há várias promessas para Israel dentro do milênio, várias, mas eu vou destacar apenas uma delas, e as outras apenas mencionarei. Mas eu vou destacar uma. Porque esta, ela de alguma forma está ligada também aos gentios, às nações gentílicas e à igreja que não subiu no arrebatamento. Está entendendo? Então, eu vou destacar uma. Dentre várias promessas, dentro do milênio, há uma que está em destaque, é a nova aliança. Deus fará uma nova aliança com Israel. As promessas da nova aliança, no tocante a um coração novo, ao perdão dos pecados e à plenitude do Espírito Santo, são cumpridos para a nação de Israel dentro da era milenar. Entende? Todas estas promessas, que Israel vai receber um coração novo, seus pecados serão convertidos e haverá a plenitude do Espírito Santo. Todas estas promessas serão cumpridas a Israel, que será a nação convertida, porque no milênio toda a nação de Israel vai se converter ao Messias Yeshua, ou a Jesus o Messias. Toda a nação. Em Ezequiel 37, 26 diz: e farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Estas são promessas da nova aliança, que será cumprida no reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. E disse mais ainda a palavra de Deus: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós. Aqui, quando o Senhor abre a porta para os gentios, no período da graça. Mas, quanto à eleição, porque são eleitos, são escolhidos por causa dos patriarcas, amados por causa dos pais. Os pais aqui são os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Porque disse a palavra de Deus: os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11, 26 a 29. Então, por causa do Evangelho, eles endureceram o coração. Deus abriu uma porta para os gentios, a dispensação da graça. É o que nós estamos vivendo. Mas, quando esta dispensação encerrar, Deus se voltará para Israel, para tratar com ele. E aí, diz a Bíblia, toda a nação será salva, todo Israel será salvo, na pessoa bendita de Yeshua. Todas as bênçãos espirituais que Israel recebeu, ouçam, todas as bênçãos espirituais que Israel recebeu na aliança abraâmica, na aliança davídica, da terra prometida, serão cumpridas nesta nova aliança. Todas as promessas que ele recebeu em Abraão, quando ele disse: a sua geração
geração vai possuir toda a terra, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A geração davídica, a promessa davídica, a aliança davídica. Qual foi a aliança? O Senhor disse para Davi que ele colocaria alguém da descendência dele no seu trono, e que esse trono seria eterno. Jesus, ele é o filho de Davi. Jesus é o filho de Abraão, da descendência da carne. Entende? E a promessa da terra prometida, porque no milênio todo Israel vai ocupar a terra prometida, ou seja, a terra santa. É desta forma que a era milenar traz consigo pleno cumprimento de todas as promessas de Deus. Todas as promessas. Na era milenar, no período, no reino milenar, todas as promessas de Deus para com a nação de Israel irá se cumprir, e todos os judeus irão possuir a terra prometida. Todos, não haverá um judeu que não esteja ocupando a terra prometida. Aquela terra é deles. Deus prometeu para eles. Deus fez essa promessa para Abraão, Isaac e Jacó. A sua descendência vai herdar esta terra. Os irmãos estão entendendo? A terra prometida, divisando com o rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, toda aquela terra, toda ela é promessa de Deus para o povo de Israel. Pois bem, esta é a aliança, a nova aliança que vai se cumprir em relação a Israel no milênio. Mas o que nós vamos ver mais? O que nós vamos ver dentro do milênio? Eu vou fazer aqui, vou botar os pontos daquilo que vamos ver dentro desta mensagem, o milênio. Eu vou mostrar para os irmãos o que nós vamos ver, e aí então vamos falando paulatinamente, para que os irmãos entendam a importância desse assunto. O que nós vamos ver no milênio? Primeiro, veremos no milênio a relação de Satanás com o milênio. Qual será a relação de Satanás com o milênio? Segundo, nós vamos ver alguns aspectos do milênio. O que é um aspecto? É aquilo que é visível aos olhos, que é palpável. Nós vamos ver no milênio algumas coisas que são palpáveis, que são visíveis aos nossos olhos, que nós podemos contemplar, que nós podemos ver, que nós podemos tocar. Isso nós veremos também dentro do milênio. Outra coisa, nós vamos falar sobre os objetivos do milênio. Qual é o objetivo do milênio? As coisas de Deus existem com um propósito. Não há acaso nas coisas de Deus. Não é Deus não faz as coisas por fazer. Não, tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de plano, Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de objetividade. Tudo que Deus faz tem um propósito, e o milênio tem um propósito. E por fim, nós veremos as condições existentes no milênio. E há também uma outra coisa, são 4 pontos. O objetivo do milênio é quando vai ser revelado no milênio a situação do homem e de Satanás. Vamos ver isso, a situação do homem e de Satanás, e depois veremos as condições existentes. Como é que vai ser o milênio? Como será o milênio? O que vai estar acontecendo lá? Como é que vai ser? Esses 4 pontos irão nortear a nossa caminhada na palavra, para nos levar a entender o que é o milênio. Você é como servo de Deus, que tem a esperança da volta de Jesus, você que crê
você precisa entender qual é o propósito do milênio. Ele existe mesmo, ele existirá, vai acontecer, se vai acontecer, para quê? Porque nós estamos sabendo. Então, primeiro, vamos ver qual a relação de Satanás com o milênio. Qual a relação? Satanás e o milênio. Nós podemos ver que após a segunda vinda do Senhor Jesus, sua segunda vinda, quando ele pisa na terra, quando ele pisa, aí ele volta com a igreja, e ele pisa na terra. Na segunda vinda, há uma batalha chamada Batalha do Armagedon, e quando Satanás reúne as nações e parte em direção a Israel para destruir. Israel reconhece que não irá suportar, não irá aguentar, já perdeu milhares e milhares de soldados. Então ele clama pelo verdadeiro Messias. Ele clama, porque ele teve o pacto quebrado, porque quando ele fez aliança com o anticristo, achando que era o Messias, mas 3 anos e meio depois deste pacto, quebra-se a aliança, porque ele reconhece que o anticristo não é o Messias. E aí então levanta-se uma perseguição ferrenha. Por quê? Por que o anticristo persegue a nação de Israel? O problema dele é a adoração. Lembra que eu falei sobre isso? Ele quer ser adorado, e a referência de adoração ao único Deus verdadeiro nós temos em Israel. Lá está a nossa referência de adoração ao único Deus verdadeiro. Por quê? Porque é de lá que veio a lei, é de lá que veio a Torá. E na Torá está escrito assim: adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás. Então nossa referência de adoração não está nas religiões pagãs, nossa referência de adoração está em Israel. Então o anticristo vai persegui-lo na batalha do Armagedon. Só que ali Jesus entra, então, aí é quando Jesus desce na terra, e aí a Bíblia diz que todo olho vai vê-lo, todo olho o verá. E quando Jesus desce, ele destrói todos os exércitos inimigos do anticristo, pega o anticristo, porque o anticristo é um homem usado, possuído por Satanás. Vocês estão entendendo? O anticristo é a besta, anticristo e besta é a mesma coisa. Que são, o anticristo ele é possuído por Satanás. Satanás vai possuí-lo. E aí quando Jesus destrói o anticristo, ele pega o anticristo, que é a besta, e o falso profeta, e lança no lago de fogo. E aí ele pega Satanás, porque nessa hora Satanás já saiu do corpo do anticristo. Jesus pega Satanás e amarra ele e o lança na prisão. E a Bíblia diz que ele ficará preso por 1000 anos. Este é o tempo do reinado do Senhor. Olha o que diz aqui: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. 1000 anos. Continua. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Ouça-me. Olha aqui, prendeu ele, amarrou, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Perceberam aqui? E até quer dizer que haverá a possibilidade dele reaparecer novamente. E vai aparecer até que se cumpra os 1000 anos.
e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Esse pouco de tempo não está determinado se é meses ou se é anos, mas acredito eu que é um pouco de tempo mesmo, um pouco de tempo, e não um tempo longo de vários anos, é um curto espaço de tempo. Agora preste atenção, Satanás, como Deus desta era, porque ele é o Deus deste tempo, ele é o Deus desse século. Jesus falou: o príncipe deste mundo está chegando e ele nada tem em mim. Satanás é o príncipe deste mundo. Como Deus desta era, ele vem realizando a sua obra com o fim de derrotar o propósito do plano de Deus. Satanás tem trabalhado com o propósito de derrotar os planos de Deus. Tem trabalhado. Lembra da mensagem que eu preguei sobre os sinais na sociedade? Lembra? Os sinais que nós temos visto na sociedade. Satanás trabalhando dioturnamente para destruir a família, que é o projeto de Deus, para levar o homem realmente ao engano, à mentira, oferecendo este mundo às pessoas, oferecendo os prazeres desta vida, e as pessoas abraçando. Está lá. Então, ele tem que levantar, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século. Em Jeremias 23:6 diz assim: aqui o Deus desse século. E aí, na era milenar, o que vai acontecer na era milenar? Uma das coisas que vai imperar na era milenar, que vai ser demonstrado, é a justiça. A justiça de Deus. Porque neste mundo, o que nós temos visto? Lembra que eu falei dos sinais na sociedade, e um dos sinais é injustiça? Aqui, hoje, nessa era, nesse tempo, nós temos visto a injustiça permeando todos os níveis da sociedade, todas as esferas de governo. A injustiça tem agido, vamos assim dizer. Mas, na era milenar, a justiça divina vai ser demonstrada. Jeremias 23:6 diz: nos seus dias, Judá será salvo, Israel estará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Ele é a nossa justiça. Então, nesses dias haverá ainda. O profeta Isaías fala. Por que eu estou dizendo isso? Porque Satanás, ele é aquele que produz, que gera a injustiça. Enquanto Deus é justiça, Satanás é injustiça. É injustiça. Então, hoje nós temos visto isso, mas no reino milenar isto será invertido. Isaías 32:1 diz: reinará o rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Pois bem, será também o teste final, ou seja, Deus sempre dá uma oportunidade à pessoa. Deus sempre dá ao homem uma oportunidade de acertar a vida, de consertar a vida. Deus sempre dá. Se tem uma coisa que ninguém poderá queixar-se, é de que não teve oportunidade. Deus sempre dá oportunidade. E no reino milenar, Ele vai dar também esta oportunidade. O reino milenar será o teste final de Deus para a humanidade das circunstâncias ideais. Ou seja, no reino milenar, com Satanás preso, não haverá nenhuma influência maligna, não haverá nenhuma ação demoníaca, não haverá nenhuma ação externa
demonstre o que ele de fato é. Estão entendendo? Todos os pecados vão ser desviados, para que o homem demonstre que ele é independente da influência satânica. No reino milenar não haverá nenhuma influência satânica, não haverá demônios agindo, não haverá nada do mundo espiritual das trevas agindo no reino milenar, a fim de que possa haver manifestação completa da justiça e o teste da humanidade livre. A humanidade vai estar livre de toda e qualquer tentação externa. Satanás será afastado da esfera da humanidade. Então, logo na segunda vinda, Satanás será preso e tirado de cena durante 1000 anos. Isso para entendermos o que vai estar acontecendo no milênio. Então, o primeiro aspecto do milênio é a retirada de Satanás. Ele será preso e a humanidade estará livre de toda e qualquer influência maligna. O segundo aspecto, aquilo que nós vamos poder ver, sentir, tocar, porque aspecto é aquilo que é palpável, que é tocado. O reino milenar ou milênio será um domínio teocrático sobre todas as nações. É Jesus que vai governar. Não haverá nenhum outro governo. As nações que sobraram, porque todas aquelas nações que levantaram e foram contra Israel na batalha do Armagedon estarão mortos. Todos estarão mortos. Mas lembra que eu falei aqui que nem todas as nações subirão, apenas algumas nações. Não sabemos quais e quantas, mas apenas algumas nações. Essas todos estarão mortos. Todos. Vai sobrar as que não foram para a batalha do Armagedon. Ouça aqui essa palavra. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Todos os povos. Lembra que eu falei? Israel tem a sua proeminência, porque é o tempo dele. Mas todas as nações, povos de todas as línguas, todos irão servir o Senhor Jesus. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. E o reino e o domínio e a majestade dos reis debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7, versículos 14 e 27, que fala do alcance do reino de nosso Senhor Jesus Cristo no período milenar. O profeta Zacarias também fala sobre isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Então nós teremos apenas um Senhor e todos debaixo deste único nome, que é o nome de Yeshua, Senhor Jesus o Messias. Esse é o segundo aspecto do reino milenar. Primeiro, Satanás preso. Depois, o governo teocrático, um governo central, dominado único e exclusivamente pelo Senhor Jesus. O terceiro aspecto do reino milenar será que a igreja reinará com Cristo. A igreja vai acabar. De qual igreja que eu estou falando? Do remanescente, do que foi arrebatado. Do que foi arrebatado. Vocês estão entendendo? Do que foi arrebatado. Aqui é a igreja que foi arrebatada, que vai reinar. Na grande tribulação, muitos crentes vão reconciliar, muitos crentes vão reconciliar e não vão morrer, vão ficar até Jesus voltar. Porém, haverá uma diferença entre esses crentes
e os que foram arrebatados. Os que foram arrebatados terão seus corpos transformados. Os que ficarem os que forem salvos na grande tribulação e não morreram, não terão glorificado. Deu para entender? Só os que forem arrebatados é que terão seus corpos transformados. Os que ficarem, quando Jesus voltar, vão estar aqui, vão estar presentes, mas não vão estar governando com a igreja, nem com Cristo. Olha o que diz a Bíblia. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 6:2. Agora veja aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também receber de meu Pai. Então, aqui é o que vai acontecer. Em Apocalipse capítulo 3, verso 10 diz assim: porque guardaste as palavras da minha perseverança, eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre nós, tribulação. Então o crente foi fiel, perseverou. O que Jesus vai fazer com ele? Arrebatou, subiu, teve o corpo transformado, voltou, recebe a autoridade para governar com Jesus Cristo. Deu para entender? Amém? Os que ficarem, evidentemente, que não negaram a fé, que renunciaram, que foram fiéis, que vai pagar um preço muito alto por isso, mas não terão corpos transformados. Eu vou falar sobre o corpo transformado lá no final, não desta mensagem, mas no final da série de mensagens, mas vocês vão entender. Entendeu? Então a igreja vai estar com Jesus, porque quando Jesus voltar para o capítulo 19, quando Jesus voltar, ele virá com a igreja. Quando ele pisar lá em Jerusalém, quando ele pisar na Terra Santa, a igreja vai estar com ele. Vai estar com ele a igreja e os seus exércitos de anjos. Deu para entender? Apocalipse 19 está acordando. Outro aspecto do reino milenar. Então nós já vimos aqui que Satanás será preso, será um reino teocrático sob o governo absoluto de Jesus. A igreja vai estar com Jesus, governando com ele no milênio. E um outro aspecto do reino: Jerusalém será a sede do governo mundial do Senhor Jesus. É lá em Jerusalém que vai estar estabelecido o trono do Senhor Jesus. E de Jerusalém ele vai governar todas as nações da terra. De Jerusalém. Amém? Ok? Então vamos lá, vamos ver a palavra de Deus. Isaías 2:3 diz assim: e virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor. Aonde está Jerusalém? Subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Vai sair de Jerusalém a voz de comando, a voz de autoridade, a voz de governo. A lei do Senhor sairá de Sião. Amém? Então, esta é o que vai estar acontecendo. Outra coisa: as nações seguirão na direção da sua luz, e os reis caminharão na direção do seu esplendor. Isaías 60, verso 3. Tudo isto apontando que é em Jerusalém. Agora, estamos vendo aqui como se dá uma outra característica, um outro aspecto do milênio, é que haverá grande conhecimento de Deus. As pessoas vão poder conhecer a Deus. Em Isaías 11:9 diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E ainda em Abacuque capítulo 2, verso 14: porque a terra
se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isto é o que vai estar acontecendo. A terra estará cheia do conhecimento de Deus. Será um tempo de esplendor, um tempo glorioso para aqueles que tiverem o privilégio, a oportunidade de viver esse tempo. Será algo extraordinário. Outra coisa, não serão toleradas impiedades ou rebeldias no milênio. Não será tolerado. O Senhor Jesus não vai tolerar impiedade, ou seja, uma vida de pecado, ou rebeldia. Ele não vai tolerar. Isaías 60:12, olha o que diz: porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações e todos serão assoladas. E ainda o profeta Zacarias fala assim: e acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. Não virá. Esta nação, este povo, irá sofrer as consequências de não seguir para Jerusalém para adorar ao Senhor. Agora, outra coisa: a terra será restaurada e modificada. No milênio, lembra que eu estou dizendo aqui, no milênio, Deus vai restaurar e modificar. Ele não vai criar. No milênio não terá nova terra e novo céu, não será no milênio que ele vai criar, não, isso é depois. Mas no milênio, nesse reinado de 1000 anos, o Eterno, o Senhor Jesus, ele vai modificar a terra e ele vai restaurar. Ele vai restaurá-la e modificá-la. Veja o que disse o profeta Joel, capítulo 3, verso 18. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. E ainda, o profeta Isaías fala no capítulo 11, verso 15: e o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, 7 correntes que qualquer atravessará com calçados, e haverá um caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Ou seja, Deus ele vai mudar a terra. Aonde estava ali aquele rio caudaloso, Deus vai entrar, mover, e ele vai dividir em 7 braços, e de tal maneira que as pessoas poderão atravessar, e esta água vai regar toda a terra. Os montes, os outeiros, os vales irão produzir com muita fartura, porque no reino milenar terá trabalho. No reino milenar as pessoas vão plantar, entendeu? O reino milenar será um reino de trabalho. Então Deus vai fazer isso. E uma outra característica do milênio é que lá a vida humana vai ser prolongada. Olha o que diz aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 65, verso 1. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as plantarão, edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não haverá morte no milênio. Não haverá morte. Ou melhor, só vai morrer no milênio aqueles que forem rebeldes e que forem desobedientes. Esses vão morrer.
e todos que morrerem no milênio não terão salvação. Não haverá salvação para quem morrer no milênio. Não haverá. Se a pessoa morrer, porque no milênio ele terá todas as condições favoráveis, ele não sofrerá nenhuma influência externa, e todas as condições, porque será um reino de conhecimento, será um reino de justiça, será um reino de paz, será um reino de governo absoluto do Senhor Jesus. Então, se ele morreu, é porque ele se rebelou, ele foi rebelde, e aquele que se rebelou e foi rebelde vai morrer e não haverá salvação. Ele vai sair direto do milênio, vai morrer no milênio, vai ficar na sepultura, o seu corpo na sepultura, até que haja a ressurreição do último dia do juízo final. Ele sai dali e vai direto para o lago de fogo do enxofre. Está dando para entender? Você não está entendendo a palavra? Amém? Então, o milênio será assim. E haverá também uma mudança no reino animal. A gente percebe que vai haver mudança em tudo. O reino animal, a terra vai passar por transformação. O reino animal também, olha aqui. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a média ovelha viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da aspa, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Vai haver uma mudança, Deus vai agir, porque todos os animais, aqueles animais ferozes, vão perder a sua ferocidade. Os animais venenosos vão perder. A Bíblia diz que a criança vai poder enfiar a mão na cova do basilisco. O basilisco é um tipo de serpente venenosa, cuja picada é mortal, mas vai poder enfiar a mão e tocar sem problema. O leão já não mais será carnívoro, não mais. Então haverá mudança no reino animal. Então vai haver mudança na terra, no reino animal. A plenitude do Espírito Santo será comum no milênio. A plenitude da presença do Espírito Santo, ele vai estar presente no milênio, em contraste com sua raridade em outros tempos, e será manifesta na adoração, no louvor ao Senhor e na obediência espontânea a Ele, bem como no poder espiritual e na transformação dele. No milênio, o louvor dos filhos de Deus, dos alcançados pelo Senhor Jesus, vai ser algo espontâneo, aquela coisa gloriosa. O Espírito Santo os conduzirá, sem forçar, sem nada, será aquela coisa fluindo, porque a plenitude, pleno quer dizer completo, a plenitude do Espírito estará durante o milênio. Isaías 32:15 diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Ezequiel 39:29 diz: nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu Espírito sobre a casa de Israel, disse o Senhor Jeová. Devemos observar então que a marca principal do milênio, é sua natureza espiritual. Ele vai estar acontecendo na terra. O milênio será um reino terrestre, vai estar acontecendo aqui, mas a marca principal dele é a marca espiritual. Os irmãos estão entendendo? Então, nós devemos, aqueles que almejam a volta do Senhor, aqueles que creem na volta do Senhor, a igreja que aguarda a volta do Senhor, ela anseia por isso, ela deseja isso, esse tempo que será glorioso, o reino cuja presença do Senhor Jesus
em toda a terra. Será realmente o braço dele, a sua voz alcançará todas as nações da terra. Eu vou por mais um ponto, e aí vou interromper a mensagem para darmos continuidade na próxima semana, porque ainda há muito a ser dito. Mas o segundo ponto é sobre os objetivos do milênio. Por que o Senhor criou o milênio? Qual o propósito? Qual o objetivo de se ter o milênio? Porque lembra do que eu disse? Tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Tem um objetivo. Tem um objetivo. Por exemplo, o Senhor te salvou e te deixou aqui. Tem um objetivo, tem um propósito na sua vida. Se não, salvar me levava. Se Ele te deixou aqui, é porque Ele tem um propósito para você. Se Ele me deixou, é porque Ele tem um propósito para mim. Porque tudo que Ele faz tem um propósito. A questão é a gente procurar saber, Senhor, qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Porque muitas vezes a gente não procura saber, porque a gente muitas vezes não quer saber. A gente não quer saber. Então, qual o objetivo do milênio? Os objetivos. Ouça, o milênio será o último teste pelo qual passará o homem. É o último teste. Depois dele não haverá mais. Deus, ao longo de todos esses milênios, de todos estes anos, de todas estas eras, Deus tem dado a oportunidade ao homem. Deus vem dando a oportunidade ao homem desde os dias de Noé. Desde os dias de Noé. Noé levou 120 anos para construir a arca. E durante 120 anos, Noé pregou para aquele povo, dizendo que Deus ia mandar um dilúvio e que ia destruir a terra. E eles não creram. Por que eu posso dizer isso? Porque o apóstolo Pedro chama Noé de pregoeiro da justiça. Durante 120 anos ele pregou, o povo bastante. O povo não quis. E assim foi ao longo da história da humanidade. Deus vem pregando, falando. Nos dias de Sodoma e Gomorra foi a mesma coisa. Antes de destruir a cidade, Deus deu uma oportunidade para que aquele povo se arrependesse. Deus permitiu que Ló chegasse. A Bíblia diz que Ló sofria por causa daquela situação. E Ló falava, mas o povo não queria. Até que, na última hora, as duas pessoas que poderiam ter a oportunidade de salvar, não quiseram. Que foram os dois que foram os gêmeos de Ló. Não quiseram. Rejeitaram. E foram destruídos com a cidade. E assim tem sido ao longo de toda a história. Deus tem sempre dado a oportunidade. Mas o homem tem sempre buscado suas desculpas. Tem sempre buscado suas verdades. O homem tem sempre se apegado àquilo que lhe interessa e virado as costas para ele. Até que chegou Jesus Cristo. Quando Deus envia seu filho, nascido de mulher, e ele dá a sua vida na cruz do Calvário. E muitos ainda continuam rejeitando. Muitos ainda continuam virando as costas. Muitos têm rejeitado a graça do Senhor. O homem tem rejeitado o favor de Deus, a graça de Deus. Então, o milênio vai ser a última chance, a última oportunidade que Deus dará ao homem. Aqueles povos e nações que só aparentemente reconhecerão Cristo como Rei, aqueles que vão no milênio apenas reconhecer como Rei, mas não terá um coração de adorador, não terá um coração sincero, eles vão se afastar de Jerusalém. Eles vão se afastar, porque em Jerusalém estará o centro da adoração. Vocês estão entendendo? A adoração será, o que o Senhor disse? Todas as nações deverão subir a Jerusalém para adorar, porque em Jerusalém é onde vai estar o trono do Eterno, embora ele vai saber o que está acontecendo em todos os lugares do planeta, mas o centro de adoração é Jerusalém. As pessoas deverão subir para lá para adorar, porque lá que vai estar o trono do Senhor Jesus. Mas aqueles
que não tiverem esse coração de adorador, eles vão se afastar de Jerusalém. Eles vão se afastar. E vão se afastar o quanto puderem, não dando devido lugar a Jesus em seus corações. Por isso, olha essa. Por isso, ficará demonstrado uma soltura de Satanás que os enganará, levando-os a se juntarem a Satanás para a grande batalha contra Cristo, a batalha chamada de Gog e Magog. Será a última grande batalha da humanidade, a batalha de Gog e Magog. E por que essas pessoas? Porque Satanás vai ser solto. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Vai ser solto e ele vai sair enganando as nações. Observe as nações que estão aos 4 cantos da terra. Ele não vai chegar em Jerusalém, mas os que estão distantes. Esse é o problema, quando a pessoa se afasta do Senhor. Esse é o problema de se afastar do Senhor. Muitas vezes a pessoa, a queda, ela não acontece de uma vez. Ela acontece aos poucos. A queda não vem de uma vez. Vocês estão entendendo? A pessoa vai se afastando, ela vai se distanciando, e quando pensa que não, ela está lá fora. É o que vai acontecer com essas pessoas. Eles não vão subir para adorar o Senhor, não vão subir a Jerusalém, vão ficar. E na medida que eles ficam, Satanás será solto. E aí ele vai pegar essas pessoas. Olha aqui. Sobre os 4 cantos da terra, a batalha de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar na batalha. A liberdade que Satanás vai ter vai ser muito pouca. Não sabemos se será de semanas ou de meses, mas não será uma liberdade longa. Nesse período, ele vai sair e seduzir as nações que não subirem a Jerusalém para adorar. Por isso o Senhor antes falou: todas as nações sobem, todas as nações sobem para adorar. Então aqueles que não subirem vão ser enlaçados pelo diabo. E aí vai acontecer a última grande batalha da humanidade. A última grande batalha. Eu vou encerrar aqui, parando neste ponto, para que nós possamos continuar e que você reflita sobre o que eu disse aqui. Será real. O milênio vai acontecer. Mas antes do milênio, nós já falamos sobre tudo isso. Qual é o propósito? Colocar a nossa vida no altar. Está preparado. Não deixe que as coisas desta vida prendam o seu coração. Não deixe que nada te afaste do Senhor. Porque, olha que coisa terrível. Mesmo estando Cristo presente, mesmo o Senhor estando presente na terra, e essas nações tendo a oportunidade de estar junto dele, serão enganados por Satanás. Serão enganados por Satanás. Tem muito crente caindo no laço. Que o Senhor nos ajude e Ele nos abençoe. Vamos aplaudir.